Vamos encerrar a lição dessa semana aí. A carta de Paulo aos Romanos. Deus abençoe a todos. O estudo aí de quinta e sexta, vamos ler Romanos capítulo 6, versos 19 a 23, livres do pecado. Eu vou ler aqui, Romanos capítulo 6, versos 19 a 23. Paulo escreve assim: falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando eram servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais então das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Maravilha, né? Que ponto interessante, né? Paulo quis dizer nessas palavras, eu queria ler todo o capítulo. Ele fala que o pecado perde o seu poder sobre os que têm recebido a graça. Por quê? Porque antes condenava a morte. Agora estão livres. Paulo afirma, porém, que essa liberdade da punição nunca é razão para continuar na prática do pecado. Aí ele começa a falar, todo mundo pode escolher o seu senhor, né? Se alguém escolher a se submeter ao pecado, então ele será servo do pecado. Se alguém escolher obedecer a Deus, então ele será dominado pela justiça. A submissão ao pecado resulta em morte. A submissão para Deus resulta em justiça. Então, a razão por que o fim do pecado é a morte, mas o fim da obediência é a vida, é porque Paulo não está se referindo a obedecer à lei, mas sim está se referindo a obedecer à verdade. Esta é a verdade de Jesus Cristo, que pela sua morte todo o pecado foi pago e o homem pode ser feito inocente diante de Deus. Então, por essa razão, Paulo continua por dizer que o crente obedeceu de coração a forma de doutrina que tirou o domínio do pecado. Então, essa doutrina é o ensinamento. Vale lembrar, lá no Romanos, lá no primeiro capítulo, que o pecado inicial do homem era rejeitar o que a natureza ensinava de Deus. Então, aqueles que aceitam a doutrina de Jesus Cristo estão essencialmente voltando para a verdade de Deus. Deus chama isso de obediência. E por ela, ele concede ao crente a justiça de Jesus Cristo. Embora Paulo fala da fraqueza da carne, né, que nós somos tendenciosos a satisfazer os desejos carnais, ele deixa claro que a doutrina da graça não era uma licença para pecar. O fato da gente ser fraco não dá licença para a gente viver na prática do pecado, uma vez que nós somos justificados. Então, ele escolhe falar como homem, né, pela fraqueza da vossa carne. Ele disse assim. Então, Paulo claramente manda-os a submeterem os membros do corpo à justiça e não à imundícia ou ao pecado. Então, mesmo nós temos essa tendência, nós podemos escolher, né? Então, Paulo, ele adiciona que a justiça era impossível quando alguém era servo do pecado. Então, se você é servo do pecado, você não é justificado. Quando você é justificado, você deixa de ser servo do pecado, embora tenhamos natureza pecaminosa, embora você peque, mas você não é conhecido pelo seu pecado. Tem pessoas que é conhecido assim, né? Conhecido comer isso, comer aquilo. Então, o verdadeiro cristão justificado, ele peca. Mas o pecado não faz parte do cotidiano da vida dele, né? Ele não vive na prática do pecado. Então, Paulo ele quis dizer que os crentes, porém, desejam a justiça. Então,
esse desejo também serve como outra razão para evitar um pecado. Então, no final das contas, né, a submissão a Deus leva o crente à santificação. Ele pertence a Deus. Isto magnifica a Deus e a sua obra na vida de alguém que confia em Jesus Cristo. É mais ou menos essa aí, né, que Paulo quis dizer, que nós podemos aí concluir, né, a lição dessa semana. Lembrando que semana que vem nós vamos estudar mais, né? Tenha um bom sábado, Deus abençoe a todos aí, e amanhã, 9 horas, estaremos aí na igreja para recapitular a lição da semana toda, né? Deus te abençoa, te guarda, e que possa ter um sábado aí abençoado na companhia do Senhor Jesus Cristo.